Na semana passada, nós começamos a falar sobre a questão da consciência, né? Demos aí algumas definições e explicações sobre o que é a consciência. E vamos hoje tratar da consciência como fator de mudança, citando aí então diversos autores que, ao longo da história, trabalharam esse conceito. A imagem que ilustra a lâmina aqui é um olho humano que serve como porta de conexão com um ambiente que nós podemos chamar de universo, ou pelo menos de algo que é muito maior do que o que normalmente imagina que a gente tem atrás de um olho. Essa questão da consciência, ela já foi identificada na antiguidade. O Sêneca, né, o filósofo nascido no que hoje é Espanha, né, da época do início do Império Romano, já citamos muitas vezes, ele nos ligou essa frase dizendo que você pode fugir dos outros, mas você não pode fugir de si próprio. A gente sempre está com a gente mesmo, né? Mostrando então que a gente é alguma coisa que é mais que um, aparentemente. O Augusto Cury, né, também autor já familiar para a gente, né, ele relaciona isso diretamente com a questão da consciência, quando ele diz que o ser humano pode fugir de tudo e de todos, mas nunca de sua própria consciência. Isto é, a nossa consciência no sentido da nossa capacidade de nos observarmos a nós mesmos, ela não tem como a gente desligar voluntariamente, a não ser, como nós vimos na semana passada, apelando ou para o sono ou para traumas ou uso de substâncias, coisas do tipo. Olhando para ela, então, nós temos que, na verdade, a consciência se relaciona muito com a questão dos pensamentos, mas não é a mesma coisa, né? Esse é um dos pontos importantes para guardar, né, dessas frases de hoje. Shakespeare disse que não existe o bom ou o mal, né? Essa distinção entre o bom e o mal é, na verdade, uma consequência do nosso pensamento. É ao usar o nosso raciocínio que a gente acaba, então, fazendo essa classificação. Essa relação com o pensamento, né, também aparece na cultura oriental. O Buda, né, enunciou dizendo que o que somos é consequência do que pensamos. Eu chamo a atenção aqui que o que somos, ele não disse que é o que pensamos, mas é consequência do que pensamos. Nós vamos ver outros autores que detalham isto melhor. E esse mesmo conceito aparece também na psicologia. O Carl Jung, também já citado várias vezes, ele define, na verdade, como destino, né? Tem pessoas que acham que foram marcadas ou nasceram para viver uma vida X com características predefinidas, né? Atribuindo isso ao azar, a uma religião ou qualquer outra crença, né? Mas ele diz que, na verdade, isso é consequência, né, de uma situação de inconsciência, né? Diz ele que até que a gente transforme os elementos inconscientes em conscientes, quem governará a nossa vida é o inconsciente. E a gente chamará isso de destino. Outro psicólogo, também já citado anteriormente, o William James, dos pioneiros americanos, diz que a nossa maior arma contra o estresse
é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro. Essa é uma questão importante, né? Nossa consciência nos dá a possibilidade de escolher o que a gente quer pensar. E quando a gente pensa, diz o Tony Robbins, o que a gente atribui a esses pensamentos é o que vai ter mais poder sobre a gente, né? Diz ele literalmente. Nada tem mais poder sobre mim do que aquele que eu atribuo aos meus pensamentos conscientes. Então, a gente precisa entender aí que a nossa capacidade de observar os nossos pensamentos e atribuir a eles poder, na verdade, é algo que acontece numa instância que funciona além dos nossos pensamentos. Essa instância além dos pensamentos é que é exatamente a nossa consciência. E, infelizmente, esse processo ele é absolutamente individual, né? A nossa estrada é absolutamente individual. Os outros podem nos acompanhar, mas ninguém pode fazer esse caminho pela gente. E vice-versa. Nós também não somos capazes de fazer isto por ninguém. Cada um tem que trilhar esse caminho por si próprio. Esse texto que está aqui, do filósofo chinês Chuang Tzu, é uma provocação um pouquinho mais poética, né, para a gente se aprofundar nessa questão. Diz ele assim: uma vez sonhei que era uma borboleta, voando de um lado para o outro, para todos os efeitos, uma borboleta. Eu tinha consciência apenas de minha felicidade como borboleta, sem saber que era eu mesmo. Logo acordei, e lá estava eu, verdadeiramente eu mesmo de novo. Agora, não sei se eu era então um homem sonhando que era uma borboleta, ou se agora sou uma borboleta sonhando que sou um homem. Essa breve história, né, na verdade faz parte aí de um conjunto grande que tem na literatura, né, sobre essa especulação, né, se nós estamos conscientes quando a gente está acordado ou quando a gente está sonhando. O fato é que a maneira como essas coisas funcionam e o fato de existirem essas diversas instâncias são um dos sinais, né, da nossa capacidade, né, de ir além daquilo que a gente chama de pensamentos racionais. O autor moderno aí que a gente também já citou várias vezes, vamos citar hoje de novo, é o Eckhart Tolle. Ele nos alerta aqui que o fato de percebermos que a gente não é a voz na nossa cabeça é uma libertação, né? A gente fica, de alguma forma, prestando atenção nos nossos pensamentos e muitas vezes, inconscientemente, ficamos achando que nós somos aquilo que nós pensamos. Nós já vimos outros autores afirmando o contrário. Nós não somos o que pensamos, né? O que pensarmos vai gerar consequências. E quando a gente entende isso, ele afirma então que isto é uma libertação. E aí ele planta a dúvida: bom, se eu não sou o que eu estou pensando, então quem sou eu? E a resposta que ele nos dá é que então nós somos aquele que vê exatamente isso que está acontecendo. Para a gente perceber, né, que nós temos essa voz na nossa cabeça. E que essa voz, né, não é, como no caso ali da história anterior, apenas a consciência de que eu sou uma borboleta, né? Eu sou capaz de analisar isto enquanto está acontecendo, significa que tem alguma coisa mais profunda, mais elevada, cada um pode interpretar como quiser aí, né, que nos permite observar o nosso
pensamento. Esse é um processo que não é simples, né? A gente tem, muitas vezes, como reação a isso, um processo de resistência. E o Tolle nos explica que a resistência interior a tudo que surge no momento presente te puxa de volta para a inconsciência. O que quer dizer isso? E na medida em que a gente vai experimentando acontecimentos na realidade, né, no mundo concreto, no momento presente, que para nós são desagradáveis, por exemplo, nós vamos desenvolver resistência a eles. E diz ele então que essa resistência interna, ela é uma forma ou de negatividade, ou de reclamação, ou de medo, ou de agressão, ou de raiva. Então, toda vez que a gente perceber que a gente desenvolve um desses sintomas, né? Reclamação, negatividade, agressão, medo, raiva, temos que entender que isso é consequência de uma resistência que está se desenvolvendo internamente na gente. Diz ele que isso é importante a gente perceber, porque sempre que você reclama do que outra pessoa faz, você já está começando a cair na armadilha da inconsciência. Por quê? A partir do momento em que eu começo a reclamar do que a outra pessoa faz, eu estou usando o meu pensamento exclusivamente para colocar a responsabilidade por essa dificuldade na outra pessoa. E nesse caso, então, estou deixando de ser consciente da minha participação nesse processo. Esse conceito não foi inventado pelo Eckhart Tolle, o próprio Buda, né, 2.500 anos atrás, já explicava isso com essas palavras aqui, que são um pouco mais poéticas ou menos científicas, mas que diz assim: não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos próprios sonhos. Quando você se tornar imune às opiniões e ações dos outros, então não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Essa explicação complementa bem a frase anterior. E ela nos leva aqui a um outro alerta, que é de autor desconhecido, né, de uma reclamação comum de muitas pessoas que se dizem cansadas no dia a dia. A frase diz assim: você se sente cansado frequentemente, não porque tenha se esforçado demais, mas porque se esforçou muito pouco em fazer aquilo que acende uma luz dentro de você. Traduzindo aqui na linguagem dos autores anteriores, porque você se esforçou muito pouco em sair do processo inconsciente para esse universo mais profundo da consciência. E a gente entender isso pode não ser fácil, né? Um exemplo que o Schopenhauer traz, né? No começo do século XIX, né? Ele começou a escrever, tá certo? Diz respeito às obras de arte. Quando a gente observa uma obra de arte, seja visualizando uma pintura, seja escutando uma música, muitas vezes nós sentimos ou temos no nosso cérebro reações que não são pensamentos, né? Que podem ser chamados de contemplação ou de vibrações, né? Um tipo de reação que diz o Schopenhauer. A obra de arte só nos causa grande impressão, isto é, a obra de arte que de fato é arte valiosa, quando nos dá algo que, mesmo com todo o esforço do nosso intelecto, não podemos compreender totalmente. Dando a entender, então, que a verdadeira arte é aquela que
serve de porta de acesso ao inconsciente. A arte mais simples nos leva apenas a raciocinar, mas não nos leva à contemplação. Outra dimensão envolvida nesse processo de consciência, é essa questão que a nossa vida é limitada, e que nós estamos aqui em função de outras pessoas que nos deram a vida. O Hellinger explica para nós que atrás de cada um de nós estão todos os nossos ancestrais nos dando força. A vida passou através deles até chegar a nós. E é em honra a eles que nós viveremos plenamente, o que significa que devemos desenvolver essa consciência. E não sei se alguém aqui tem pensamento comum, mas existem algumas pessoas, principalmente treinadas em ciências exatas ou na engenharia, que acham que é apenas uma questão de aperfeiçoamento da ciência, que com o passar do tempo, as invenções, a gente vai conseguir fazer com que esse processo possa ser racionalizado. E nós temos aqui uma frase do Nikola Tesla, um dos mais brilhantes cientistas de todos os tempos, inventor e engenheiro, que diz que a vida é e sempre será uma equação sem solução. Se a gente quiser detalhar a vida como uma equação, ela tem tantas variáveis que nós não conseguimos resolver ela usando as técnicas do raciocínio intelectual. Ele ainda detalha, algumas variáveis são conhecidas, mas em número insuficiente para a gente conseguir resolver essa equação de forma racional. E esse processo, então, de obtenção da consciência, nós somos alertados aí por vários autores que ele não é indolor. O Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que também já citamos várias vezes, diz que aquilo que se propõe a dar luz deve suportar a queimadura. Se a gente quer ficar iluminado, nós teremos que aguentar esse processo. O Jung citou isso de uma outra forma, mas numa frase que é bastante conhecida. Diz ele que não há despertar de consciência sem dor. Mas a frase completa diz assim: as pessoas farão de tudo, lembram da resistência? Chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E esse processo de enfrentar o nosso lado escuro certamente não é indolor. O psicólogo canadense Nathaniel Branden ainda então nos lembra que esse processo é o primeiro passo para a mudança, o que todos nós buscamos para a gente. Então, diz ele que o primeiro passo para a mudança é a conscientização. E o segundo passo é a aceitação. A aceitação é um outro conceito, nós vamos trabalhar daqui algumas semanas, que faz parte das chaves da nossa espiritualidade, está vinculado aqui com essa questão da consciência. E vamos então terminar aqui citando uma questão importante, prática, para a gente conseguir aprender a distinguir então o pensamento da consciência. O Eckhart Tolle nos ensina que uma maneira da gente conseguir fazer essa distinção é parar de pensar. E essa é uma atividade que para muitas pessoas é muito difícil. Diz ele, não ser capaz de parar de pensar é uma aflição terrível.
ele, em outros textos, afirma que tem pessoas que são compulsivas no pensamento, para não enfrentar a consciência. Mas diz ele, nós não percebemos isso porque quase todo mundo sofre disso. E então é considerado normal. Esse ruído mental, ele chama incessante, nos impede de encontrar aquele reino de quietude interior que é inseparável do ser. Lembrando da frase anterior do Schopenhauer, né? Quando a gente contempla uma obra de arte, ou, se vocês quiserem, uma paisagem, né? Quando a gente está na praia, de frente ao mar, observando, por exemplo, as ondas, né? É nesses momentos que a maioria das pessoas consegue interromper esse fluxo de pensamento contínuo. Nesse momento que a gente, então, tem acesso a essa consciência. E exatamente esse intervalo entre os pensamentos que, segundo Eckhart Tolle, é o principal mecanismo que nós temos para acessar esse nível de consciência. Ele diz que cada vez que nós criamos um intervalo no de outra forma incessante fluxo de pensamentos, então nossa luz de consciência se fortalece. Essa é a razão pela qual inúmeras escolas de pensamento filosóficas, religiosas, dão tanta importância à meditação. As técnicas de meditação, sejam lá quais forem, todas elas têm em comum essa tentativa de interromper o fluxo de pensamentos, seja focando num objeto, num som, numa obra de arte, a gente sempre tem essa mesma técnica sendo utilizada.